Então, gente, hoje, né, quem vai apresentar o Papo Pro sou eu, Fabi, e a nossa amiga Francine. Isso aí. E hoje estamos recebendo, tá, uma visita ilustre, gente. É muito especial. Eu tenho certeza que vai ficar muito assim marcada, né, na história do Papo Pro. Então estamos aqui com o nosso padre Alisson. Seja bem-vindo. Obrigado, Fran. Obrigado, Fabi. Obrigado a todo o pessoal aqui presente. Então, para mim é uma satisfação estar aqui no Papo Pro. E vamos conversar aí um pouquinho sobre o que surgir, né? Vocação, minha vida, né? E os projetos que Deus tem aí para nossa vida, de maneira especial para minha vida, né? Uma satisfação e obrigado. Tem muita curiosidade, né, padre? Gente, o pessoal pensa que o padre é o bicho do mato, né? É porque acaba que são poucos que a gente consegue se aproximar mais intimamente fora as cerimônias, né? Então, assim, tem muitas dúvidas nas cabeças das pessoas, até eu participando de acampamento, eu tenho muita dúvida, e quanto mais a gente descobre, mais a gente se apaixona. Exato. Bom, padre, a primeira pergunta, né, e eu sou muito curiosa também, gostaria de saber como foi a tua história até chegar a esse momento do senhor ser padre, do senhor celebrar as missas. Como foi o processo até chegar aqui? Teve dificuldades? Qual foi a decisão? Veio de criancinha, um sonho? Aí tem história longa, hein? Tentando resumir um pouco, né? Foi assim, mas basicamente da seguinte forma. Como boa parte das famílias, dos casais, meus pais não eram católicos. Aquilo que nós chamamos hoje de católico de BGE, católico de fachada, Sim. né? Que vai à missa, mas de vez em quando não eram casados na igreja, coisa do gênero, né? Então eu cresci nesse seio familiar. Meu pai e minha mãe, católicos de nome, mas não frequentavam a igreja, óbvio. Só um milagre divino mesmo que fiz ir para a igreja. Como eu vejo às vezes acontecer. Eu vejo às vezes acontecer crianças que não estão no seio familiar católico, elas chegam a ir para a igreja por assim, vontade própria. Uhum. Foi o que aconteceu comigo bem mais para frente, né? Então eu nasci em Rio Verde, Mato Grosso, interior aqui do Mato Grosso do Sul. Sim. Me criei criança lá e vim aqui para Campo Grande com 6 anos de idade. Então sou campograndense. Sei. Nas idas e vindas da vida, frequentava pouquíssima igreja, só praticamente as missas mais importantes do ano. Missa de Natal, missa de Páscoa, e de vez em quando ia à missa, assim, esporadicamente, durante o domingo, assim, de vez em quando meus pais nos levavam. Então era um guri que foi criado, para assim dizer, na rua. Jogava bola, soltava pipa, andava de bicicleta, criança, né? Criança, fazia coisa de criança. Que eu imagino Jesus assim também, quando era criança, né? Só que eu brigava, Jesus não brigava. Eu era um pouco brigão, mas eu brigava com os colegas. Assim. Até que, bom, meus pais sempre almejavam o melhor para nós. Eu tenho um outro irmão que é mais velho, né? Ele é 3 anos mais velho que eu. Hoje eu tenho 28. Então, meus pais sempre almejavam proporcionar para nós, como um bom pai, uma boa mãe, uma melhor condição de vida. Sim. Não. Então, meu pai ele se mudou para Brasília. Nós fomos junto com ele. Moramos em Brasília ali, em torno de 2 anos. Para ele tomar posse de um concurso público. Ficamos aí em torno de 2 anos até que ele conseguiu passar no concurso da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal. Altos e baixos, decisões da vida que não compete a mim julgar, né? Cada um segue o caminho que decide, né? E sempre fui como meus pais católicos de IBGE. Aqui, especialmente a transição morei 2 anos em Brasília. Transição de Brasília para Cuiabá foi quando eu comecei a frequentar mais a igreja. Então, eu comecei a fazer catequese, então minha presença na igreja começou gradativamente a se intensificar. É claro, matava a catequese. Olha, não incentivo, não façam isso, Quem pelo amor de nunca? Deus, né? Matava a catequese para jogar bola, né?
falava que ia pra missa, mas não ia pra missa. Enfim, esse jeito meio, né, não correto, né? Qual a idade? Meio rebelde. Né? O senhor tinha quantos anos nessa época? Assim? Nessa época eu tinha 12 anos. 12 anos. Tinha 12 anos nessa época. 12, 13 anos. Uhum. Até que nós nos mudamos para Cuiabá. Morei 1 ano e meio em Cuiabá. 1 ano e meio. Sim. E eu comecei a ter um contato mais intenso com a igreja por um tio, porque de vez em quando nós íamos em férias para a casa dele. Sim. Eu morava no interior de Dourados, aqui de Mato Grosso do Sul. E aí eu comecei a ter contatos maiores com a igreja, porque, né, eu ia de férias na casa do tio, ficava 1 mês. Você não vai ficar lá só parado, né? Uhum. Então o tio falava, a condição para vocês estarem aqui é ir à missa. A condição para vocês estarem aqui é, vamos lá, vai ter lá, sei lá, o grupo de oração, renovação carismática. Então, eu estava na casa do meu tio, era católico, não tinha muito o que fazer. Sim. Eu ia lá no grupo de oração e tal. Então ali começou a minha participação mais intensa na igreja. Voltei para Cuiabá com essa visão mais clara de catolicismo, um pouquinho. Então, eu mesmo comecei a tomar a iniciativa de ir à missa, de levar minha mãe à missa, etc. E tal. Foi onde começou a acontecer um grande problema, por assim dizer, pessoal e familiar. Nessa transição de Brasília para Cuiabá, nesse período, minha mãe, ela adquire depressão e rapidamente bipolaridade. Depois dela ter adquirido depressão e rapidamente bipolaridade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu era guri, gostava de brincar na rua, nem celular, essas coisas nem tinha. Eu ficava brincando, né? E eu não tinha acesso a isso, nem sabia que era isso, depressão. Assim. Eu via minha mãe triste, deprimida e tal, eu não sabia como resolver o problema. Eu via que ela estava triste, mas sabia que era depressão e tal. Pra mim era só uma tristeza. E eu vi que aquilo ia piorando cada vez mais. Até que como ela começa a apresentar surtos. Né? Aí eles levaram no médico, psicólogo levou também ao psiquiatra e descrição, né, médica, depressão levou à bipolaridade. E da bipolaridade, a mãe adquiriu esquizofrenia. Foi onde o negócio começou a apertar cada vez mais, porque bipolar já é difícil. Esquizofrênica é pior porque varia, perde a noção de realidade. E junto com essa aquisição da esquizofrenia da parte da minha mãe, ou desenvolvimento da esquizofrenia, veio também o divórcio dos meus pais. Né? Foi decisão deles, não compete a mim julgar. Né? E aí onde eu vi o meu chão ruir. Porque, poxa, eu sempre gostei da minha família. Eu vivia na rua, é claro, mas a gente sabe que refúgio é a casa. Sim. Né? E eu vi o meu chão ruir, né? Com um castelo de areia caindo, né? E aí eu falei, poxa, graças ao meu tio, você tem que ser grato a ele. Graças a ele me ensinou nos momentos de dificuldade, eu rezar. No momento de dificuldade, eu pedir. Então foi no dia que meu pai saiu de casa, meus pais brigaram, enfim, uma discussão, minha mãe teve um surto psicótico. E nós nos trancamos dentro de casa. Meu irmão, eu e minha mãe. Nós estávamos em Cuiabá sem conhecer ninguém. Então, nós não tínhamos celular. Nós nos trancamos dentro de um quarto, numa casa, sem ter contato com ninguém. Parentes moravam aqui em Campo Grande, interior de Campo Grande. E aí não sabíamos o que fazer. Foi quando o mínimo contato que eu tinha com Deus, com religião, eu ajoelhei no quarto, falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, né? Mas eu sei que o que o Senhor pede, o Senhor atende. Eu disse, né? Eu faço da minha vida o que o Senhor quiser, desde que o Senhor restaure a minha família. Aqui que eu questiono e brinco com Deus, né? Porque a vontade dele ou as vontades dele não são as mesmas que as nossas. Isso é um fato. Uhum. Depois de muito tempo eu fui entender isso, estudando, rezando, pensando, discernindo. Entendi.
a vontade dele não é a mesma que a nossa. Minha vontade era qual? Minha família normal, minha família unida, minha família indo para a igreja, minha família rezando, meu pai de volta. Esse era o meu desejo. Mas não é o meu desejo que precisa ser feito. Porque Deus respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, né? E aí foi quando começou a surgir uma inquietação dentro do meu coração. Começou aí. Porque até então eu só brincava, né? E até essa chantagem que eu fiz com ele não era bem verdadeira da minha parte. Mas Deus leva em consideração as nossas falas. E depois eu fui entender. As nossas orações Ele ouve. E Ele leva a sério. E eu rezei, eu fiz uma oração verdadeira. Mas eu não queria, de fato, que a vontade dele fosse eu me tornar padre. Eu queria casar, fazer outra coisa da vida, não ser padre. Né? E foi quando começou a surgir a inquietação no coração. A partir daquele momento, que eu disse a ele, eu faço da minha vida o que o Senhor quiser, desde que o Senhor restaure minha família. Uma inquietação começou a surgir dentro do meu peito, do meu coração. Tá. Altos e baixos, confusão. Minha mãe foi internada numa clínica psiquiátrica por 2 vezes, altos e baixos. Eu via minha mãe babando, uma coisa bem triste, assim. Muito forte. Forte para um filho ver a mãe nessa situação. Mas sempre ali, eu e meu irmão fortes, tentando ser o apoio para ela, com a ajuda dos parentes e tal. Sim. Engraçado como são as coisas de Deus. Nesse processo, comecei a participar cada vez mais da igreja. Eu deixei, pra ser sincero, eu deixei de escanteio essa vontade de Deus. Né? Tá aqui, o Padre Ais foi um pouco sem vergonha. Pelo jeito, o Padre Ais foi bem danadinho, né? Eu era meio sem vergonha. Então, mas eu ia frequentava a igreja na vida dupla, vamos dizer assim, de Santo Agostinho. Eu era meio sem vergonha nesse aspecto. Até que aquela inquietação estava se tornando cada vez mais forte. E eu participava do grupo de servidores do Santo Altar. Então, levar uma vida dupla, para mim, era um peso. Sim. Porque para mim, na minha cabeça, eu não posso. Eu estou servindo no altar, estou compartilhando as coisas santas, sagradas, não posso levar uma vida dupla. Até que um dia eu falei, bom, quer saber? Eu vou tentar. Se essa inquietação está me incomodando tanto, por que eu não correspondo a ela e vejo que não que dá? Se não der certo, bom, faço outra coisa da vida. Sim. Né? Porque a inquietação me chamava, você vai ser padre, você vai ser padre, você vai ser padre. Né? Eu disse para mim, tá bom, vou fazer a tua vontade. Vou ser padre. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha Quando? 14 Não anos. chegou a ser coroinha? Não foi? Fui coroinha, foi nesse processo. Ah, sim. Serviu o altar, era coroinha. E eu falei, tá, vou fazer a tua vontade. Vou ver se é isso mesmo que eu quero. Ou o que o senhor quer pra mim. E aí, paróquia, eu frequentava hoje paróquia, né? Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Naquela época eu pertencia à paróquia São Pedro. Eu lembro, né? Hoje não tem mais aquela imagem que tinha uma imagem de Jesus e tal, Nossa Senhora. E eu me ajoelhei na frente do sacrário. Aí eu falei para Jesus, né? Vou fazer da minha vida o que o senhor quer. O senhor faz sua parte. Tá. Aí eu fui. Sempre testando. Sempre testando. Mas faz sua parte, né? Aí tá, eu fui, comecei a fazer os processos vocacionais. Eu não tinha compreensão de congregações religiosas. Franciscano, diocesano, dominicano, jesuíta, essas coisas todas. Eu não tenho. Eu também. E eu só sabia o padre que estava na minha paróquia. Pra mim era padre era aquilo. Então eu queria ser mais ou menos aquilo. Aí até que eu fui tentar fazer uma experiência nos franciscanos, no convento de São Francisco de Assis. Fui lá na missa um dia, eu vi lá que tinha uma convivência vocacional dos franciscanos, primeiro sábado do mês, se não for lembrar alguma coisa assim, de manhã. Tava lá, anotei, falei, primeiro sábado de manhã eu preciso estar lá. Fui lá, primeiro sábado do mês, acontece que a igreja estava fechada. Eu falei, eu acho que não é aqui. Não. Tinha um padre que de vez em quando ia rezar a missa na minha paróquia, Padre Sebastião, sou muito grato a ele. Ele era reitor do seminário na época. E o Padre Sebastião, ele ia rezar a missa na paróquia e eu conversei com ele. Eu, padre, quero ser padre. Meu filho, meu filho, que coisa boa. Nossa. Vou rezar por você. Que sonho para escutar isso, né? Eu quero ser padre. Aí ele falou, me passou o número de telefone. Porque eu não tinha telefone, eu passei da minha mãe. Eu anotei no papel.
Passei pra ele. E fiquei esperando 3 meses. E nada de ligar, e nada de ligar, e nada de ligar. Eu, tá bom. Depois que eu fui entender que um padre, o meu diretor espiritual, o padre Bruno, que era responsável pelas vocações, ele perdeu o bendito do papel. Por isso que ele nunca ligou. Perdeu o Por isso que telefone, ligou. sei lá, esperando. E eu lá me esperando a realização da vocação que Deus tem pra mim, né? Aham. Falei, tá bom. Lembrando, eu ainda não tava convicto disso não, tá? Eu não queria ser padre, só aceitei porque era uma inquietação dentro do peito. Aham. E aí tá. Aí depois o padre Sebastião foi rezar de novo. Eu falei, padre, tá tendo convivência? Tá. Por que não te chamaram? Eu falei, não. Aí ele, ai. Eu falei, tá bom, eu mesmo vou te ligar. Aí De ele novo. anotou, ele guardou e ele me ligou pra quando teve convivência. Eu Uhum. comecei a fazer as convivências e tal. Sem brincadeira. Cheguei no seminário. Existe algo que diz dentro da gente, né? A gente chama de consciência, luz divina e tal. Uhum. Deu silêncio. É Deocidências, né? Cheguei na capela do seminário. Eu entrei na capela. Primeiro lugar que eles sempre nos conduzem é a capela. Uhum. Saudar o senhor da casa, como a gente diz no seminário. Aí levaram pra capela. No que eu entrei na capela e sentei, sabe quando vem a paz? Uhum. Aí eu respirei fundo e falei, eu acho que é aqui. Tô emocionando. Eu acho que é aqui. Tá. Aí teve as palestras e tal. O padre Sebastião fez uma palestra a respeito de um seminarista que foi mártir do comunismo italiano. Na época, Beato Rolando Rivi. Hoje, São Rolando Rivi, mártir. E aí o padre Sebastião disse que nós precisávamos ter esse beato como modelo e exemplo. Eu fui o único que ouvi aquilo, dos vocacionados. Eu tomei aquele garoto que tinha minha idade, Beato Rolando Rivi, foi mártir com 13 anos. E ele tinha uma frase que eu carreguei comigo durante todo o tempo do seminário, que a batina é o sinal de que eu sou de Jesus. Nossa. Ele foi para casa dos pais, e os pais falaram, filho, retira a batina, porque senão vão te matar, porque o padre não podia, tinha que andar paisana. Ele falou para os pais, eu jamais tiraria a batina, porque a batina é o sinal de que eu pertenço a Cristo. Que um dia ele saiu para caminhar na rua, os comunistas italianos pegaram, levaram para um bosque e mataram. E eu tomei aquele menino como um amigo. O padre tinha falado, tome o Rolando Rivi como um amigo. E todos os dias rezava o Rolando Rivi, olha, quero ser seu amigo, quero ser seu amigo, quero ser seu amigo. E foi rezando para ele e tal. Uhum. Aí que acontece uma coisa muito interessante na minha vida. Aquela inquietação que eu sentia desde a época da separação dos meus pais, ela, literalmente, ela acaba no dia 16 de fevereiro de 2014. O dia que eu entro no seminário. Uhum. O padre Bruno foi com o Ninho, o velho do seminário, me buscar. Entendeu? Eu não tinha mala, eu me coloquei dentro de um saco de lixo, né? Uhum. Eu não tinha mala, né? Tinha dinheiro, então. Eu coloquei minha roupa dentro do saco de lixo, porque o que tinha de mala era da minha mãe, deixei lá pra ela. Uhum. Eu peguei, coloquei no saco de lixo, coloquei dentro do carro. Pedi bênção pra mãe, a mãe não tinha como ir, porque o carro estava cheio de vocacionados, de seminaristas. Né? E aí eu pedi bênção pra minha mãe, dei um beijo nela, falei, mãe, tô indo. Né? Com o coração um pouco apertado. Eu falo, claro que... Né? E aí, entrei no seminário, no que eu cheguei, acabou a inquietação. Claro, dentro do percurso do seminário, tive crises. Uhum. Assim como tive crise de noivado, pra tudo. É. Tive crise, pensei em desistir diversas vezes. Pensei se ali era meu lugar, sobretudo nos primeiros anos. Porque até quando eu me decidi mesmo, quando eu entrei, eu não queria ser padre ainda. Eu estava ali correspondendo a uma coisa que na minha cabeça era a vontade de Deus. Depois, com o processo, eu fui entender que de fato era a vontade de Deus. Então foi isso. Entrei inquieto, e encontrei a quietude dentro do seminário. Né? O seminário, só para vocês entenderem, né, tem 3 etapas. São 3 etapas. O propedêutico, que é a etapa inicial, de espécie de purificação e introdução à realidade do seminário. Como? E a vida. Desculpa, não entendi. Propedêutico. Propedêutico. Propedêutico é iniciação, se chama. Uhum. O termo propedêutico significa iniciação.
É uma introdução a respeito da vida sacerdotal, formação religiosa básica, coisa do gênero. Depois existe a primeira etapa, que a gente faz uma graduação em filosofia. Fiz filosofia na UCDB. Depois de concluída a filosofia, durante em torno de 3 anos, terminei filosofia e fui para a teologia. Teologia mais 4 anos. Mas aí tem diferencial, né? Eu passei 10 anos no seminário porque eu entrei com 15 anos. Isso aí eu ia perguntar agora. Entendeu? De seminário tem um tempo específico? De tempo total de seminário, 10 anos. Para qualquer idade. Não, no meu O caso. seu. No meu caso, que eu entrei com 15. Mas para Entrei novos novo. padres, se entrar com 18? Entrando com 18, em torno de 7 anos. 7, 8 anos. Olha só. Geralmente é assim. Entendi, padre. 10 anos de padre, de De seminarista. seminário, 1 ano de estágio, nós ficamos numa paróquia, trabalhando ali como se fosse, entre aspas, padre. Uhum. Depois nós somos ordenados diácono, no caso diácono transitório e não permanente. Diácono permanente, diácono casado. Transitório é aquele que tem em vista a ordenação presbiteral ou sacerdotal. Então, fica ali em torno de, 6 meses como estagiário, numa paróquia trabalhando. Depois é ordenado diácono transitório. Fica aí em torno também mais ou menos 6 meses e é ordenado presbítero. Pelo bispo, né, no caso. Sim. Hoje, aqui em Campo Grande, aonde são feitas as celebrações do senhor? Quais são as igrejas, paróquias que o senhor faz, né? Uhum. Pra gente chamar as pessoas também, Uhum. né? Pra estar indo, conhecer também. Atualmente eu rezo missa em 2 lugares, eu diria. Né? Uhum. O SIC da Boa Nova, em frente à Praça do Rádio, Boa nova. por necessidade. Né? O que aconteceu? O pessoal se juntou, queria uma missa, Sim. um horário mais alternativo para os trabalhadores ali do centro, mães que deixam o filho no colégio e vão para a missa. Então me pediram. Eu falei, tá, eu posso rezar a missa. Aí estou rezando essa missa, já tem um ano e vai fazer 1 ano e meio. Eu rezo essa missa ali. Uhum. Não sou pároco ali, só rezo missa e tal. É temporário o negócio. Né? Sim. Só suprindo uma necessidade. Pároco na paróquia Maria Medianeira das Graças, que fica na Vila Popular. Lá eu sou pároco, administro juntamente com a matriz. A paróquia compõe algumas comunidades, Sim. ou as comunidades compõem a paróquia. São 5 comunidades com a matriz. Capela Santa Mônica, Capela Cristo Rei, Capela Nossa Senhora de Chacupé, Capela Sagrado Coração de Jesus e Matriz. Sim. São tudo perto ali da Vila Popular, né? Isso, próximo à Vila No Popular. caso. O padre, a história foi muito comovente, né? Fiquei super emocionada. Muito. Olha que viu Jesus ali, senti a paz. Como eu cheguei recentemente no acampamento, parece que veio Jesus na minha frente, assim, bem... Eu falei, nossa, que delícia, né? Como é lindo o amor de Jesus, né? A Exato. paz que ele traz. É maravilhoso, né? E assim, muitas vezes a gente vê o padre, né? Vê vocês ali celebrando a missa e nós não sabemos, não temos muito noção do que, como foi a história do padre, né? Até chegar ali. Eu mesma achei que o padre já nascia padre. Já nasci, eu vou ir pro seminário, que eu quero ser padre, né? Isso, sabe? Tem um confronto ali Tem, entre... tem. É isso mesmo, né? São Sim. poucos que devem ir direto, assim. A carta aos Hebreus diz que o sacerdote é retirado no meio dos homens para oferecer sacrifício em benefício ou em função dos homens. Isso diz muita coisa. Sim. O sacerdote é retirado do meio dos homens, quer dizer, ele é homem, Uhum. tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas misérias, tem as mesmas fraquezas. É claro, essas fraquezas, essas misérias, elas precisam ser trabalhadas. O seminário serve justamente para isso. O seminário é uma espécie de lapidação, onde o sujeito, o candidato, ele é forjado, ou deve ser forjado, para assumir a função sacerdotal. Então, para retirar do meio dos homens, homem como vocês, estou com vocês, para oferecer sacrifícios em favor dos homens. O que o padre faz na missa?
que o padre faz na missa? Oferece o sacrifício de Nosso Senhor. Então o padre, na missa, ele faz a mesma coisa que Cristo. O padre é outro Cristo, pelas contas. E aqui que pra mim, isso me pega muito, sabe? E desculpa se eu me emocionar, porque pra mim, isso das coisas em mim são a realidade mais difícil, sem compreendida. Esses dias eu postei, inclusive, no story no Instagram. Só perguntou uma coisa lá a respeito de se o padre é ungido, coisa assim. Eu respondi pra pessoa: o padre é sagrado. O padre é sagrado porque na ordenação ele é sagrado. O bispo faz sobre o sacerdote uma oração chamada oração consecratória. Estende as mãos depois de ter ungido as mãos do sacerdote, as mãos são ungidas com óleo do crisma, óleo sagrado. E o bispo faz uma imposição das mãos e uma oração consecratória, uma oração de consagração. Então o padre é consagrado. E aí que tá uma dificuldade para mim e para os outros irmãos com os quais eu convivo. Porque o padre, ele traz dentro de si um paradoxo. O que é o paradoxo? Uma espécie de contradição. O padre, ao mesmo tempo que ele é divino, e essa parte não pertence a ele, ao mesmo tempo ele é profundamente humano. Sim. Entendeu? Então, o padre precisa fazer um profundo esforço de não permitir que as mazelas humanas, ou fazer esse esforço, as mazelas humanas afetem diretamente a realidade divina ou sagrada que ele traz consigo. Que é quando nós vemos a realidade do escândalo dos padres. Já não é mais nem uma batalha espiritual. Já é uma batalha sobre... de identidade. A sociedade ali, né? Exato. De não prejudicar o padre. Exato. Então o padre precisa ter muito claro na cabeça dele a identidade dele, o para que ele foi feito. Porque se a partir do momento que o padre ele começa a se portar mais como homem, vida mundana, né? Ele começa a ofuscar uma graça que foi conferida a ele, que é a graça divina. Que aí quando começa a acontecer a confusão na cabeça das pessoas. Porque essa é a visão de vocês, a visão de vocês está correta. Vocês olham para o padre como o quê? Como aquele que é sagrado. Né? Mas ao mesmo tempo precisam olhar para o padre como aquele que é humano. Sim. Porque ele não é Deus. Né? Sem dúvida, né? Exato. Então o padre é humano. Eu entendo vocês me entendem, nós temos dificuldades, eu choro, vocês choram, nós nos emocionamos aqui, essa é a humanidade. Mas dentro de mim existe um poder que eu tenho, que me foi conferido, mas não é meu, me foi conferido esse poder, que é a capacidade de perdoar os pecados. A capacidade de perdoar os pecados vem de quem? É de mim? Do Alisson? Não. Vem de Deus. A capacidade de consagrar as espécies do pão e do vinho vem de mim? Não, vem de Deus. Quando disse aos apóstolos, fazer isso em memória de mim. Então o padre precisa ter uma visão clara a respeito da sua própria identidade. Eu fui consagrado. O que é um consagrado? O consagrado é uma pessoa que é retirada, justamente a realidade da carta aos Hebreus. É uma pessoa que é retirada daqui e colocada à parte. É como o sacrário. Por que nós chamamos o sacrário de sagrado? Ou santo dos santos? O santo dos santos é aquele que fica para além do profano. Para cá fica o profanos, né? Para trás. E para lá fica o sagrado. Então ali o santo dos santos. Para cá fica todos nós, assim dizer, né? Pecadores. E nós nos tornamos cada vez mais santos quando nós nos aproximamos do sagrado. Então o padre se torna cada vez mais santo quando a sua humanidade cada vez mais se configura a graça que foi conferida a ele pelo sacramento da ordem. Eu costumo pensar, gosto de pensar nisso. O padre ele precisa, e esse é um exercício difícil, ele precisa transfigurar em sua vida aquilo que transfigurou o Padre Pio visivelmente. É sacrifício. A vida de um padre é sacrifício. Padre significa o quê? Pai. Na realidade, é um pai. Um pai tem que fazer o quê pelos filhos da hora como? Você precisa sacrificar na vida. Um pai egoísta é um pai que fica lá deitado, não faz nada pelo filho, o filho está precisando ali, o pai está ali paradão. Não, o pai precisa sacrificar. Um pai que se sacrifica pelo filho, pela esposa. O padre se sacrifica por sua família, mas sua família é enorme. É a comunidade. É a comunidade. É claro, eu vou dizer,
Por isso é um peso para mim, uma dificuldade. Sim. Porque a humanidade pesa. Com certeza. Então eu preciso entender que eu fui feito para os outros. Eu preciso entender que quando Deus me chamou lá, Ele me chamou de lá para me oferecer e me ofertar em sacrifício aos outros. Essa é a realidade de Padre Pio, por exemplo. Padre Pio transfigurou nas chagas ali dele. Sofria, apanhava do capeta e tudo. Mas, para dizer, o padre foi feito por confronto. O padre foi feito para batalha. Né? A batalha é a batalha espiritual. Né? Para que foi o padre? Para o padre é levar as pessoas para o céu. É o que diz na carta dos Hebreus. Oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Fazer esse intercâmbio, este elo entre o céu e a terra. É para isso que serve o padre. E o tanto que salva, né? O padre deve ter ouvido já, graças a você, padre, a sua intercessão, as missas, eu voltei mais para Deus. Assim, com certeza. Exato. Né? Eu já recebi diversos testemunhos. E eu digo, isso aqui não é meu, não sou eu. É a eficácia do sacramento, a eficácia da missa. Uma vez uma pessoa pediu uma missa. Ela pediu uma missa num texto bem específico. Eu rezei a missa. Tempos depois, aconteceu o que a pessoa queria. Entendeu? A eficácia do sacramento. Deus disse, né? Nosso Senhor disse, pedi e recebereis. Se você pede bem, recebe. Igual, a melhor forma de pedir bem é a missa, porque a missa é o próprio Deus pedindo. Não? Sim. Assim, eu agradeço muito, assim, ao meu esposo, né, o Alex, que eu venho de uma igreja evangélica, né? Depois que conheci meu esposo, ele me levou à igreja católica, né? Ele e o meu sogro, né, o seu Vinícius e a dona Vera, né? E foram pessoas, assim, que eles mudaram totalmente a minha visão que eu tinha da igreja católica, né? Que quando eu era adolescente, eu ia às missas com a minha mãe, porém eu tinha uma coisa assim, eu era fechada, né? Digamos assim, né? E a missa era um folhetinho, eu lia aquele folhetinho, eu não tinha um entendimento ali, pra mim a missa era aquilo só. Lia o folhetinho, subia ali e ia embora. É uma coisa chata, né? Ai, que saudade das missas com folhetinhos. Com folhetinho, Hoje são tão poucas, né? Porque Sim. eu levava todos pra casa pra depois ler. Então assim, eu sou dessa época que ia com minha mãe, só que eu não tinha um entendimento de quando o padre falava lá na frente. Na verdade, muitas vezes, por a gente estar fechado a ouvir a verdade, porque ir à missa é ouvir a verdade. Exato. Levar umas chicotadas lá, né? Assim, o padre dá umas lá, né, padre? O senhor dá umas chicotadas doídas lá, mas que hoje, perante ao que eu aprendi na igreja católica, eu posso dizer que hoje eu não sou uma católica de IBGE, né? Nós vamos à missa, igual eu falei para o senhor, que eu sempre senti uma missão no meu coração, que é cantar na igreja. Eu sempre senti vontade, e quando o senhor estava falando do chamado, daquela inquietação e tudo mais, eu sei que eu não sou uma cantora profissional, mas eu tenho certeza assim, que quando eu for, eu vou cantar para Deus, sabe? Eu quero estar mais perto dele. E todas as vezes que eu vou à missa, eu choro. Pode chorar. Quem chora é consolado, né? Igual assim, o que passei com o meu esposo, né, recentemente, o senhor sabendo, e no momento de aflição, né, de dor, a única coisa que quando eu vi meu marido no chão, é clamar a Deus. E eu só sabia falar assim, Deus, o senhor sabe que o que eu preciso, sabe? Não me desampara, me ajuda. E eu pedi muito para ele, pedi para Nossa Senhora interceder também, sabe? E ele precisou de um CTI, né? E eu pedi muito a Deus para que ele não precisasse ir para um CTI, né? E Deus fez o quê? Foi lá, fez o coraçãozinho dele voltar ao normal, bater normal, e ele não precisou ir para o CTI. E até então, um vizinho nosso que foi lá ajudar, né? Fazer massagem cardíaca nele e tudo mais. Depois nós fomos agradecer, né? Ele
E chegamos lá e ele virou para a esposa e falou bem assim, você tem que agradecer a sua esposa, porque a fé dela foi gigante. Ela clamou muito a Deus. E eu, naquele momento, esse é só um testemunho que eu tenho da graça que Deus fez na minha vida, porque eu tenho vários, mas como eu sou mais recente, e toda vez que eu vou à missa eu me emociono muito. E aí eu passei a ver o quanto Deus é grandioso na nossa vida, o quanto Ele faz as coisas acontecerem, né? Muitas vezes a gente não está preparado para muitas coisas, mas a gente não sabe os porquês, quais são os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não sabe o porquê das coisas acontecerem, né? Mas lá na frente vem o entendimento, aconteceu isso, Deus permitiu que acontecesse isso por conta disso. E quando o senhor estava falando a tua história, da tua adolescência, da sua infância, eu por dentro, eu tava pensando aqui, meu Deus, o padre tem uma história por trás dele e muitas vezes ele é forte. Não nasceu santo, né? Não nasceu santo, E assim, eu vi os olhos do senhor lacrimejarem assim ao contar, porque e assim, o senhor tem uma história por trás da batina. E por isso também se torna humano, né? Não é só divino, mas também é humano, né, o padre? E é justamente essa realidade que Cristo veio para... Cristo tinha duas naturezas. Né? Cristo tinha a natureza humana, que ele assumiu e não possuía. E ele tinha a natureza divina, que ele possui desde toda a eternidade. E é aqui que está um mistério assim, extraordinário, né? Porque o que Deus quis fazer na Terra? Deus quis assumir as nossas misérias. Porque essa história, por exemplo, toda que você está me contando aí, o Lecão, né? Poxa, onde a gente vai encontrar consolo? Socorro. Esse mundo ele não satisfaz o nosso coração, não completa. A gente pode correr diversos caminhos, viver uma vida desenfreada. A gente vai dar com a cara no muro, igual deu o Santo Agostinho. Chega uma hora que não dá. A nossa vida ela clama por realidade sobrenatural. Isso é um dado antropológico, mesmo humano. As nossas fraquezas, elas só encontram uma remediação, um remédio nas realidades sobrenaturais. Né? Então, olhar para si não é... Eu devo dizer, né? Mas quando eu olho para dentro de mim, eu falo, vixe Maria, Deus me livre. Olha o que é isso, gente? Como que Deus me escolhe? Né? Tá nos evangelhos. Deus não escolheu Pedro pronto. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos. Né? Deus escolheu o que eu li, aquilo ali. Já tinha visto, né? Já tinha meditado, mas volta com mais força, né? Sim. Jesus escolheu Judas. Gente, ele é Deus, ele sabia o que ia acontecer. Mas por que ele quis escolher esse homem? Por que ele não escolheu os melhores filósofos? Sim. Entendeu? Ele escolhe a gente. Com as nossas fraquezas, nossas imperfeições. Mas aí que está a realidade, porque ele vê em nós uma coisa que nós somos incapazes de ver em nós mesmos. Quando ele vê Simão, ele não vê Simão, o Simão se via. Ele, ao olhar para Simão, ele vê uma pedra. Ao olhar para Simão, ele vê uma coisa que Simão não conseguia ver. Ele vê a igreja. Ao olhar para o Padre Alisson, ou o Padre Alisson, se olhar, ele vê o quê? Vixe Maria, Deus me livre de mesmo, né? Não é assim conosco? Sim. Você fala, o que eu estou fazendo na minha vida, Senhor? Né? Mas conforme a gente olha para trás, a gente vê o que Deus está querendo fazer conosco. E o que Ele já fez conosco. Né? Quando eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo que o padre, eu ia participar da entrevista com o padre, porque eu falei a primeira coisa. Falei, eu não sou digno nem de usar uma sandália. Eu vou entrevistar um padre. E agora eu queria que essa conversa não acabasse hoje. Eu queria que a gente ficasse aqui muito tempo, porque está sendo uma catequese. E a gente sente luz no padre, né? Por mais que o padre possa sentir humano ali, meio... A luz que vem do Senhor já é no seu sorriso, parece que me aproximo de Deus. E me emocionei bastante essa história também.
Todos nós temos uma história difícil, de tribulações, e eu sou um testemunho vivo da fé que me salvou. Então, assim, é muito gratificante poder estar conversando com o senhor, Padre. É porque para falar das coisas do mundo, então é as pessoas, né? Ah, tem muito, né? Muita gente falando. Sabe, na internet é muita gente falando. Agora de Deus, né? Falar a verdade, que incomoda, que dói, inclusive pra mim, né? Tem vezes que eu subo no bombão, porque ali é autoridade. E o Senhor disse, né? Quem tem maior autoridade será cobrado proporcionalmente segundo a autoridade que possui. Pra mim não é fácil, porque eu sei desse peso. Eu penso, Senhor, por que você me escolheu? Se eu não corresponder, eu tô perdendo a expressão, eu tô lascado. Porque eu subo no bombão, no púlpito, pra falar uma coisa. Eu preciso viver aquilo. Se eu não vivo, é contradição. Mas a verdade precisa ser proclamada oportuna e inoportunamente. Quer doa, quer não doa, quer agrade, quer não agrade. Porque a verdade cura. Foi o que Cristo fez. Cristo veio e tocou na ferida dos fariseus. Porque queria curá-los. Cristo chamou Simão de demônio, de Satanás, né? Porque queria curá-lo. Assim Deus faz conosco, né? Toca nas nossas feridas para nos curar. E essa é justamente a realidade. O padre não foi feito para falar das coisas só do mundo. Tá, ele pode falar de música, de pagode, sei lá o que. Né? Mas não foi feito para isso. Não pode confundir o humano com... Para espalhar o evangelho. Exato. Foi feito para pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os povos. Fazendo todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre é para isso. Sim. Padre, nós temos um presente para entregar para o senhor. Olha. Espero que o senhor goste, eu tenho certeza que vai gostar. Eu vou pegar, peraí, vou buscar aqui. Uma lembrança. Ah, o terço! Sim, a nossa família, ela fabrica terços também. É algo que o esposo sentiu no coração de estar fazendo, né? E nós nos juntamos lá em casa lá e fazemos os terços, né? Que nós demos o nome como Per Maria. Per Maria. Tá gravando? Tá gravando? Deixa eu mostrar, né? Nossa, ó. Esse é o nosso terço compacto, né? Fácil para levar sempre junto. Uhum. E é um presente, assim, que, como hoje é o aniversário do senhor, né? Verdade, quanta honra tirar o padre no dia do aniversário. Então, olha só. Como chato, hein, pai? Então, né? Nós gostaríamos muito de agradecer a presença do senhor aqui. Ficamos muito felizes mesmo de ouvir tua história, sabe? De ter o senhor aqui, né? Mas a gente não perguntou sobre o chapéu da missa. Ai, verdade, eu não perguntei, gente. Padre, eu tenho uma curiosidade. Na hora da palavra, é só aquele momento, padre, que é usado? Como que é o nome? Não, aquele chapéu, na verdade tem duas coisas, inclusive... Não é um chapéu. A juventude, não chapéu. A juventude me chama de padre do chapéu, porque eu em Campo Grande sou o que mais uso, quase só eu que uso, o Saturno, que é o chapéu eclesiástico. O nome. Não, Mas é um tem chapéu. Um que é um chapéu mesmo, de padre, chama chapéu eclesiástico, que é o Saturno, é um chapéu redondo. Então a garotada me conhece como o padre do chapéu. Ah, sim. Quem não sabia meu nome, o padre tá usando o chapéu, o padre do chapéu. Mas o chapéu que eu uso na missa se chama barrete. Barrete. Isso. Barrete, há dois barretes. Há o barrete romano e há o barrete espanhol. Barrete romano que se usa tradicionalmente no rito romano e o barrete espanhol tradicional em algumas regiões da Espanha. Eu uso mais o barrete espanhol. Mas os dois significam a mesma coisa, simbolizam a mesma coisa, quer dizer, a autoridade eclesiástica, sobretudo aquele que ensina. Então, o sacerdote, no rito da missa,
ele pode, não é obrigatório, ele pode usar barrete, tanto o espanhol quanto o romano, na procissão de entrada, quando está sentado e quando está pregando a palavra. Porque nesses momentos ele manifesta justamente essa realidade, a autoridade e o ensino. É mais ou menos aquele barrete que recebemos no dia da nossa formatura. Coloca um barrete, que não é um barrete. Coloca um barrete. O que simboliza aquilo? Simboliza a autoridade que é investida na pessoa. A partir daquele momento, a pessoa se torna, sei lá, filósofa, se torna médica, se torna alguma coisa. Sim. Na imposição do barrete. Entendeu? Então, o barrete manifesta justamente a autoridade. Então, no Brasil não é muito comum os professores catedráticos usarem barrete. Acontece em alguns lugares da Itália que os professores, em ritos mais solenes, também usam o barrete. Não esse barrete que é chamado de barrete eclesiástico, mas o barrete acadêmico. O barrete não está restrito exclusivamente à missa. Por exemplo, eu poderia estar aqui de barrete. Não eu tá achei que o senhor ia vir com barrete. Então, o padre do chapéu. Chapéu tá então, não está restrito à missa, mas geralmente se utiliza na missa. Sim, eu acompanho a missa do senhor e vejo que tem momentos que o senhor está com ele e tem momentos que o senhor retira e dá para o coroinha, né? Segurar. Tem um motivo pelo que faz isso durante a missa? Retirar, colocar novamente? Para eu entender, é uma curiosidade que eu tenho. Se coloca o barrete quando ele vai exercer a função de ensino, né? Por exemplo, se coloca o barrete na homilia. Sim. Por que se coloca o barrete na homilia? Porque o padre vai ensinar. Sim. É o momento de ensino. Por que o padre usa o barrete na hora que está sentado? Porque sentado manifesta autoridade. O catedrático ensina a cátedra. Então o padre, quando se senta, ele recebe o barrete. Né? Mais ou menos igual a mitra do bispo. O bispo também, quando se senta, ele recebe a mitra. Mitra simboliza também a autoridade dos evangelhos, né? Da Sagrada Escritura. Então o padre, quando se senta, ele recebe o barrete. O padre, quando faz homilia, ele sai de barrete. O padre, quando faz a procissão de entrada, ele também está de barrete, porque é a autoridade que está chegando. Entendi agora. Ou é de autoridade ou é ensino. Né? Ou a autoridade que ensina. E as vestes? Tem um... Ixi, aí você abre ensinamento muito longo. Batina preta significa morte. Essa batina significa morte. Deveria ser, né? Mas por causa do meu tamanho. Eu tenho quase 2 metros. Eita! Então, se fosse 33 botões, eu ia conseguir preencher o total, né? Então tem mais de 33 botões. Mas o correto seriam 33 botões, simbolizando a idade de Cristo. Idade de Cristo. Né? Aqui tem 5 botões também. 2, 4, 5. Simbolizando as 5 chagas de Nosso Senhor. Né? Então, batina é a roupa habitual do padre. Assim como vocês usam a roupa de civil, o padre usa a roupa de eclesiástico, que é a roupa dele. Por que o padre usa sempre? Porque ele é padre toda hora. É claro, já me perguntaram, mas padre, tira a batina para tomar banho? Ai, gente, claro, óbvio. Né? As pessoas têm umas perguntas que salvam Jesus da causa. Então. Padre, hoje de manhã mesmo, estava lutando Muay Thai. É claro, eu vou estar lutando Muay Thai de batina. Olha só. Vai fazer exercício, vai de atleta. Que legal. Né? Então, já vamos combinar então para ir lá na nossa academia de jiu-jitsu, então, hein? Jiu-jitsu, como é que vamos fazer uma aula experimental lá. Ninguém vai querer lutar com o padre. Você derruba o padre? É verdade, machuca o padre. O professor bate na gente lá. Ai, não pode, né, padre? Meu Deus. O professor bate na gente, bate em mim. Não bate não, essa padre. É pecado. É um pecado muito grande. Padre, então, essa conversa, igual a Fran falou, poderia passar o dia conversando assim, né? Mas imagino que hoje o senhor está com a agenda super cheia de aniversário, né? Eu tenho que comprar carne da paróquia.
Olha aí, ó. No churrasco do padre. Domingo, o churrasco dele, ó. Domingo, o padre fez o churrasco lá na igreja, né? Padre, então, assim, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Nós vamos, digamos assim, pedir mais uma coisinha para o senhor. Gostaria de pedir a tua bênção, né? E pedir que o senhor mande uma mensagem, né, para aquelas pessoas que nos assistem, né, que nos acompanham. Uma mensagem que toque o coração daquelas pessoas que muitas vezes está naquele momento de aflição e não sabe muito bem como, né, procurar a Deus, como falar com Deus. Quando eu vou falar com Deus, geralmente eu choro, né, porque até mesmo antes da gente falar, né, Ele já sabe o que a gente está passando dentro de nós, né. Passa uma mensagem para essas pessoas que... Onde o padre olha, amor? Lá com ela. Tá. Então, pouco importa aquilo que você está passando, né? Pouco importa a tua história, pouco importa aquilo que você viveu no passado, mas o fato é que apenas 2 pessoas sabem daquilo que está dentro do teu coração. Seus projetos, os teus anseios, as tuas frustrações, talvez muitos traumas, dores, feridas que precisam serem curadas. E somente 2 pessoas sabem dessas dores, desses traumas, dessa história passada. Se chama você ou eu e Deus, que sabe para além das nossas histórias porque Ele nos fez. E Ele, muito mais do que nós mesmos, é capaz de nos entender. E mais que isso, mais do que nos entender, é capaz de nos curar. Porque Ele se apresenta como o nosso remédio. Mas é necessário da tua parte um pequeno movimento simples, como nas histórias nossas apresentadas aqui, né? Ser sincero com Deus. Deus não procura servos, Deus procura amigos. E o amigo fala o quê? Fala aquilo que está dentro do coração. Então Deus quer que você fale aquilo que está dentro do teu coração. Como diz o Evangelho, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo, e o teu Pai que está no segredo atenderá as tuas súplicas, as tuas preces. Entra dentro do teu coração. Esquece o barulho do mundo, o ruído do mundo. E fala com Deus. Com certeza Ele te trará uma resposta como trouxe a resposta para nós. Talvez você já tenha tido a resposta, mas várias outras respostas Ele pode te proporcionar. Mas desde que você esteja disposto a abrir os ouvidos e ouvir o que Ele tem para te dizer. Que de fato... a presença de Deus, a única presença que é capaz de solucionar os nossos anseios, as nossas expectativas, os nossos projetos. Essa única presença que é capaz de saciar o que buscamos, que não está nessa vida, mas está orientada para outra. Possa acalentar, mas sobretudo orientar o teu coração. De maneira especial, abençoo cada um de vocês aqui presentes e também você que aí nos assiste, né? Deus abençoe, para que de fato a presença de Deus possa cada vez mais estar presente na tua vida e trazer paz e serenidade ao teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Fran, Fabi, meu Jesus, obrigado. Deus abençoe. Amém. E é isso, gente. Tivemos esse papo maravilhoso, abençoado com o nosso Padre Alisson. Ficamos muito felizes mesmo por tê-lo aqui conosco, né? E acompanhe aí, mais logo aí, muitas novidades para vocês. Obrigada, Padre, tá? Que Deus continue abençoando o Senhor e usando o Senhor para sempre levar a palavra dele à frente aí. Eu não tenho nem palavras para falar, que eu fico bem emocionada, porque gostaria de falar muita coisa, né? Como se diz, eu gosto de falar bastante, meu amigo. E muito obrigada mesmo, de coração. Quer complementar alguma coisa, amiga? Eu agradeço o convite. Nunca imaginei na minha vida, né? Um dos meus melhores sonhos, poder estar frente a frente com o padre, assim, para conversar, para ouvir a história. E que aprendizado falar com o senhor, padre. Obrigada. Obrigada, Fabi. Obrigada, Necão, pelo convite. Muito bom. Amém. Obrigado.